Olá, meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje eu venho comentar a peça Édipo Rei, escrita por Sófocles. Essa é uma responsabilidade imensa, já que Édipo Rei foi considerada por Aristóteles um exemplo dentro da arte dramática e desde então ocupa aí uma das posições mais elevadas dentro da literatura ocidental. Mas o comentário que eu venho fazer, eu não venho fazer sozinho. Eu faço acompanhado por este livro interpretativo aqui, Édipo em Tebas, do Bernard Knox, que sai pela Perspectiva, que é um estudioso do grego, dos estudos clássicos, que procura dar uma interpretação diferente para Édipo. Por quê? Porque Édipo é essa peça que vem lá da antiguidade e que é muito marcada por duas grandes leituras que foram feitas dela. A de Aristóteles, dentro da sua poética, num contexto de considerações estéticas mais gerais, e a de Freud, mais recentemente, que a partir do mito de Édipo constrói um dos conceitos mais fundamentais da psicanálise, que é o complexo de Édipo. Portanto, Édipo tem três centros de irradiação, poderíamos dizer. O próprio mito grego, no qual Sófocles trabalha, a interpretação de Aristóteles e, por fim, a interpretação do Freud. O Bernard Knox vai tentar aqui descobrir o que o Sófocles tentou dizer para os seus contemporâneos com essa peça. Porque havia muito de anacronismo nas peças gregas e esse anacronismo era deliberado. De modo que, ao contar um mito grego em cena, os dramaturgos se valiam da cena para dialogar com seus contemporâneos a respeito de temas atuais. Então, o Bernard Knox parte de duas premissas principais. A de que aqui o Édipo é uma representação, uma personificação de tudo o que acontecia aos gregos e a Atenas, sobretudo no século V a.C. Foi um século marcante para aquele povo, o século de Péricles, um século de forte ascensão de Atenas no cenário grego. E ele faz isso olhando para as palavras empregadas por Sófocles. Ele analisa muito do original grego e compara as palavras que Sófocles escolheu com as palavras específicas que se desenvolviam nos mais variados campos da ciência, de modo a demonstrar que Sófocles estava se referindo a esses assuntos ao escolher uma palavra e não outra. Então, como que eu vou organizar esse vídeo? Eu vou primeiro dar o enredo de Édipo Rei, falar livremente sobre ele, caso você não o conheça. Depois eu vou trazer a interpretação do Bernard Knox em suas várias etapas, é uma interpretação bem grande e muito interessante. E por fim, algumas considerações pessoais minhas a respeito da peça que o Bernard Knox não aborda, mas que eu considero interessantes para a nossa leitura. O momento a partir do qual eu vou falar a respeito de cada uma dessas partes estará marcado aqui na descrição. Eu também deixo a dica de que eu escrevi um texto para o blog em que eu detalho em minúcias essa interpretação do Bernard Knox. Caso você sinta a necessidade ou tenha o interesse, você pode complementar esse vídeo lendo o texto. Então vamos lá. O que é essa história de Édipo Rei contada aqui nesta primeira peça de um ciclo que é composto também por Édipo em Colono e Antígona? Hoje a gente só vai falar da primeira peça. Édipo, ele é alguém que ou é originário da cidade de Corinto, mas que precisou abandonar essa cidade por um determinado motivo que depois nós vamos descobrir. E nesse caminho de fuga, de exílio, ele se deparou com a Esfinge. A Esfinge é uma criatura que assolava a cidade de Tebas, fazendo enigmas e devorando os homens, e Édipo é o único que finalmente consegue decifrar o enigma da Esfinge e assim livrar Tebas desse mal. Então ele é muito bem recebido por Tebas, que vivia num momento uma situação muito particular, afinal o seu rei, Laio, havia falecido. Eles então alçam o Édipo ao poder.
Édipo passa a ser o rei do lugar e se casa inclusive com a viúva de Laio, chamada Jocasta. Quando nós começamos a peça propriamente dita, porque esses são fatos anteriores, vários anos já se passaram, o governo do Édipo tem se mostrado exitoso, os tebanos gostam muito dele, só que no momento há um grande problema. Assim como no passado houve a esfinge assolando a cidade, agora há uma peste que acaba com a fertilidade de tudo, desde a fertilidade dos campos, passando pela fertilidade dos animais, até chegar às mulheres que não conseguem mais ter filhos. Eles então estão ali à frente do palácio, junto com os sacerdotes, suplicando a Édipo para que uma vez mais haja decisivamente em prol da cidade, livrando-a da peste. Quando eles encontram o rei, Édipo os ouve com atenção e diz a eles que ele já tomou providências. Édipo é muito enérgico. Ele já enviou Creonte, o seu cunhado, para o oráculo de Delfos a fim de consultar o desígnio do deus a respeito daquela peste. Passa um pouquinho de tempo, Creonte finalmente chega desse oráculo, e aí Édipo permite que ele fale ali na frente de todo mundo o que é que o oráculo revelou. O oráculo revelou que aquela peste decorre do assassino de Laio. O assassino de Laio não foi punido, está entre os tebanos, e por isso daquela peste. Édipo, que sabia do assassinato do Laio, não sabia, entretanto, detalhes. E ele não imaginava que esse assassino tivesse ali livre e impune. E ele começa a se perguntar a respeito dos fatos do passado, o que exatamente havia acontecido, e decreta ao mesmo tempo que esse assassino, se for encontrado, ou vai ser exilado, caso se entregue, ou vai ser morto, tudo de modo a livrar a cidade da peste. Ele, na medida em que vai inquirindo Creonte e os demais a respeito das circunstâncias da morte de Laio, vai ficando desconfiado. Por que eles não investigaram isso naquele momento? Dizem que foi por conta da esfinge, a esfinge acabava sendo um problema maior, tirou um pouco da atenção. Mas a verdade é que Édipo desconfia de Creonte, desconfia que Creonte pudesse estar armando uma contra o Laio, e que Creonte possa estar armando uma cilada contra ele no presente também. Tudo de modo a tirar o seu poder, afinal Creonte era um político em ascensão. Eles têm dúvidas e porque têm dúvidas, mais uma vez têm a ideia de chamar uma outra personagem ligada aos deuses, o profeta Tiresias. O profeta que já desempenhou vários outros papéis dentro do mito grego, que mora ali nas imediações de Tebas, que é cego e muito poderoso, porque é guiado pelo deus Apolo. Quando sugerem isso a Édipo, mais uma vez Édipo já tomou a providência, Tiresias já está a caminho. E quando Tiresias chega, não é que Tiresias não saiba dizer quem é o assassino de Laio para ajudar a cidade. Ele sabe. E justamente porque ele sabe, ele se recusa a revelar, porque sabe que essa revelação será muito impactante. É preferível calar. Só que Édipo já está decidido a descobrir e a livrar a cidade da peste. E começa, portanto, uma altercação entre Édipo e Tiresias que vai só escalando, até que Tiresias, ali já irritado, quase que humilhado também por algumas palavras de Édipo, revela que ele, Édipo, era o assassino de Laio. Aquilo não faz muito sentido a princípio, porque não condiz com nenhum dos fatos vividos e conhecidos da história dos personagens. Édipo não se vê associado àquele assassinato de nenhum modo. Mas, enfim, fica com uma pulga atrás da orelha, afinal de contas é o Tiresias quem está falando aquilo, e prossegue na sua investigação. Ele busca detalhes do assassinato de Laio, mais uma vez. Agora Jocasta entra em cena, a viúva de Laio, e Jocasta tenta apaziguar Édipo, dizendo assim, olha, não acredite em profecias. As profecias já se provaram falsas no passado. Por exemplo,
Quando eu era casado com Laio, um oráculo havia dito que o filho de Laio o mataria. Mas não foi isso que aconteceu. Laio morreu numa encruzilhada. Porque quando eu tive o meu primeiro filho, eu o entreguei a um pastor a fim de que desse cabo nele. De modo que ele não pôde matar Laio e Laio acabou morrendo nas mãos de um estranho. Dois fatos chamam muito a atenção de Édipo. Esse relato sobre o filho de Laio que fora morto e o fato, detalhe circunstancial, de que Laio morrera numa encruzilhada. Por quê? Porque Édipo, quando estava ali no seu êxodo de Corinto, quando estava às vésperas de se defrontar com a Esfinge, teve um problema também numa encruzilhada em que pessoas o atacaram e ele, para se defender, atacou de volta e acabou matando um homem. A dúvida, porém, a associação possível com esse episódio está no fato de que Jocasta diz que foram vários homens que atacaram Laio, ao passo que Édipo sabe que só ele atacou o homem que ele próprio matou. Mas ele prossegue na investigação, porque os detalhes são diferentes, mas ainda assim muito próximos. E o próprio Édipo, no passado, fora o destinatário de uma profecia. Ele, procurando saber mais a respeito da sua história, consultou o oráculo e o oráculo, em vez de revelar se ele era ou não filho adotivo dos reis de Corinto, o que ele desconfiava, disse que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. Foi por isso mesmo que ele decidiu sair de Corinto, para evitar cometer esses dois crimes. E aqui ele fez o que Jocasta e Laio fizeram no passado, ou seja, tentaram fazer as coisas de tal modo que o oráculo não se cumprisse. Prossegue a investigação e nesse meio tempo, antes de chamarem o pastor, porque o pastor que lá no passado acompanhara Laio nessa encruzilhada e vira o seu assassinato ainda está vivo, então ele pode testemunhar se foi um ou mais homens que mataram Laio. Antes disso acontecer, chega um mensageiro enviado de Corinto, para dar a Édipo a notícia de que o seu pai, Pólibo, acabara de falecer. Édipo recebe essa notícia quase que com alívio, porque, mais uma vez, um fato vem desabonar o oráculo. Afinal de contas, se Pólibo era o seu pai e Pólibo acabava de falecer, o oráculo segundo o qual ele mataria o pai não poderia mais se cumprir. Ele, no entanto, ainda fica com uma pulga atrás da orelha, porque a mãe, Mérope, ainda está viva e, portanto, a segunda parte da profecia ainda pode acontecer. A verdade, no entanto, é que o mensageiro é inteirado da desconfiança que Édipo tem em relação ao pai, em relação aos oráculos, e tenta tranquilizá-lo. Esse é um mensageiro que estava com os reis de Corinto há muito tempo. E diz para Édipo que não, ele não era filho de Pólibo, de fato ele era um filho adotivo. E o mensageiro pode atestar isso porque foi ele quem recebeu o bebê Édipo das mãos de um pastor no Monte Citeron e o entregou aos reis de Corinto. O Monte Citeron é um monte próximo a Tebas. E ele diz que quem pode afirmar isso é um pastor. O mesmo pastor descobrimos que também testemunhou a morte de Laio. De modo que todos ficam apreensivos à espera desse pastor, para que ele possa confirmar se deu ou não cabo da criança que era filha de Laio e Jocasta, e se foi um ou dois homens ou mais que mataram Laio. A essa altura, Jocasta já está muito perturbada e, na verdade, já chegou à conclusão do que tinha acontecido. Mas esse pastor chega. Esse pastor, a princípio, sabendo de tudo, o pastor sabia de tudo, resiste em contar a verdade, mas Édipo o intimida, o Édipo é muito firme enquanto um verdadeiro inquisidor, e esse pastor revela que de fato teve pena da criança, em vez de matá-la, preferiu entregá-la a um estrangeiro, a fim de que ela fosse criada longe e não corresse o risco de matar o próprio pai. A verdade, porém, é que, não obstante isso, todos os desígnios do oráculo se cumpriram,
porque foi mesmo Édipo quem matou o pai, e acabou se casando com a própria mãe e tendo filhos. E esses são fatos hediondos. Édipo, que até então mantinha o autocontrole, acaba se desesperando, vai para o palácio, encontra Jocasta morta e no impulso, um impulso ainda que impulso pensado, prefere com broches de ouro cegar-se e não ver mais nada. Ao final da peça, nós encontramos um Édipo que decaíra da posição de poder em que se encontrava para uma posição de pária com qual ninguém quer se relacionar, porque ele é acusado de crimes gravíssimos, aquilo pode contaminar as outras pessoas. Édipo, no entanto, encontra certa acolhida do Creonte, que agora ascende ao poder, e ele acaba combinando com Creonte um exílio, ainda que seja um exílio apartado dos filhos e filhas. Então esse é o resumo da peça Édipo Rei. O Bernard Knox, nesse estudo aqui, vai dizer e vai ressaltar a princípio, na figura de Édipo, o homem enérgico que ele é. O Édipo aqui é quase um self-made man moderno, aquele que a gente se refere quando a pessoa sai do nada e se torna alguém muito importante por conta dos seus próprios esforços. O Édipo é o homem da ação. É o homem que lá no passado, por força da própria inteligência, pôde vencer a esfinge, coisa que nem Tiresias, que tinha a ajuda do deus Apolo, conseguira fazer. É o homem que, não obstante, pelo menos a princípio, não ter ligação com a casa real de Tebas, por conta dos seus próprios méritos, conseguiu ascender ao poder e se tornar um ótimo governante. É um homem que, quando as pessoas chegam para ele com uma súplica, por exemplo, para que a questão da peste seja solucionada na cidade, ele já tomou atitudes. Ele já entrega o fato pronto, ele já diz que o oráculo foi consultado, eles estão só à espera do retorno de Creonte. E quando tem a ideia de chamar Tiresias, ele pode afirmar que Tiresias já foi chamado, ele já tinha antecipado aquele movimento. Para melhor descrever quem Édipo é, o Bernard Knox utiliza a denominação mais fiel ao grego, Édipo tirano, porque tirano tinha um pouco da ideia que nós temos hoje em dia de tirano, mas tinha também a ideia daquele que ascende ao poder fora de uma estrutura hereditária, que é o que Édipo faz em Tebas. E nesse sentido ele encarna as virtudes que eram as virtudes da Atenas do século V, do século de Péricles. Atenas era conhecida pelas outras cidades gregas como a polis tiranos. Por quê? Porque Atenas tinha uma visão expansionista. Eles eram muito belicosos, eram muito ambiciosos e engenhosos. Por conta da inteligência dos atenienses, por conta das habilidades manuais e das ciências, por conta da flexibilidade, Atenas era uma cidade muito urbana e por isso conseguia, com seus vários cidadãos, ser muito flexível em situações difíceis e com isso se dar muito bem. Por conta disso, eles eram inquietos e, sendo inquietos, tinham um projeto de expansão ao redor e que envolvia essas outras cidades gregas. Então eles eram vistos com maus olhos. Os gregos viam os atenienses como pessoas que não tinham paz consigo mesmas, que viviam inquietas e por não terem paz consigo mesmas não deixavam os outros em paz. Era uma ação enérgica, determinada e autoconfiante o tempo todo dessa cidade. Outro modo de Édipo encarnar as virtudes da Atenas da época é o modo como ele se relaciona com o direito. É impressionante como o Édipo aqui vai, com seus atos e palavras, estruturando a peça de modo a que ela pareça uma peça de tribunal. Sabe aqueles filmes de tribunal? Aqui a gente tem uma peça de tribunal e ele é o grande inquisidor. Ele inquire o Creonte, ele inquire Tiresias, o mensageiro, o pastor. Ele é muito perspicaz nas perguntas que faz. Ele vai encurralando os depoentes de tal modo que eles não possam se furtar a dizer a verdade. Ele vai cruzando versões
vai constatando detalhes que não estão batendo, por exemplo, a sua última esperança de não estar envolvido com aquele assassinato de Laio é a divergência no depoimento de Jocasta em relação ao que ele conhece, ou seja, o número de pessoas que mataram Laio, e ele inclusive se vale de todo um sistema de pistas, de inferências, de deduções para tentar alcançar a verdade. Creonte, por exemplo, que é alguém quase que à altura de Édipo nessa peça, também se vale desse tipo de estratégia. Tanto é assim que quando Édipo começa a acusar Creonte de um possível complô, o Creonte traz argumentos muito verossímeis. Ele diz assim, olha, eu já ocupo uma posição de destaque, eu já tenho muito poder, só que justamente pela posição que eu ocupo eu consigo ter poder sem ter várias das desvantagens do poder que um rei tem. Então, para que eu vou querer ser rei? E esses argumentos são muito verossímeis. Vale aqui lembrar que em Atenas o direito se desenvolvia de uma forma muito esplendorosa. Inclusive lá na Oreste, a gente acompanhou no vídeo passado, que o primeiro tribunal é instalado por Palas Atenas justamente na cidade de Atenas, ali envolvendo a situação do Orestes e das Eríneas. Então, é bem interessante ler essa peça como um desenvolvimento posterior daquele momento. Momento agora em que esse direito já está em plena aplicação, em que o tribunal está funcionando e que o Édipo faz aqui é ser um grande inquisidor ou um juiz de instrução, por que não? Mas a verdade é que se o Sófocles está dizendo aqui que o Édipo é uma personificação de Atenas e ele se dirige na peça aos atenienses, é como se ele estivesse dizendo aos atenienses, vejam, Édipo, muito embora tenha sido tão assertivo e tenha tido uma ascensão tão meteórica, caiu em desgraça. Ele, por conta da desmedida, da famosa híbris dos gregos, que é aquele homem que não conhece o seu próprio lugar e que procura se equiparar aos deuses, pois é, por conta disso, ele caiu. O mesmo pode acontecer com Atenas. É uma advertência que ele deixa aos seus concidadãos. Mas não é só isso. Se Édipo é uma personificação de Atenas, ele também é uma metonímia, enquanto personificação de Atenas, da marcha humana rumo ao progresso. Aquele era um século em que a Grécia, em geral, se desenvolvia de modo assombroso, e em que um progressivo humanismo, uma progressiva secularização ia se instalando. E aqui o Bernard Knox vai analisar isso mediante as palavras que o Sófocles emprega. As palavras que eram muitas vezes palavras pertencentes a um vocabulário técnico das várias ciências que então iam surgindo. E ele vai demonstrando aqui como o Édipo é retratado como o timoneiro de um navio, como o agricultor, como o caçador, como o médico que cura da doença, como o matemático que mede e sopesa as coisas. Porém, em todos esses campos há uma reversibilidade entre sujeito e objeto. E aqui já começa a ironia e a advertência de Sófocles aos seus contemporâneos. Afinal, Édipo é aquele que caça, mas que acaba se tornando o objeto caçado. É aquele que semeia, mas semeia no campo em que ele próprio foi semeado. E nesse sentido a gente tem a relação incestuosa com Jocasta. É aquele que comanda um navio, o navio que é a cidade, mas que antes de deixar o próprio navio da cidade à deriva, já tinha perdido o controle da própria vida há muito tempo e nem sabia disso. Ele é aquele que procura a cura e acaba sendo de fato um médico que se cura. Afinal, é ele próprio que decide se impingir a pena e, quem sabe com isso, o alívio de se tornar cego. Ele é o que mede, mas que acaba sendo medido e perfeitamente identificado. E se a gente tem um Édipo que sai de indivíduo à cidade e de cidade à representação da marcha humana rumo ao progresso, é inevitável pensar também que aqui Édipo se equipara aos próprios deuses. E a cena inicial da peça é muito eloquente,
porque ali os sacerdotes e suplicantes se dirigem sim aos deuses, mas se dirigem a um só tempo ao próprio Édipo, numa concomitância que deixa a impressão de que Édipo está equiparado aos deuses. Édipo se considera superior a Tiresias porque conseguiu vencer a Esfinge por força da própria inteligência, não dependendo para isso das revelações de um deus. À medida que a verdade vai sendo descoberta e eles vão se defendendo, tentando relativizar a força dos oráculos, primeiro desacreditam os profetas, os veículos humanos da profecia do Deus. Mas, conforme a coisa vai progredindo, eles começam a desacreditar o próprio Deus, o próprio Apolo, a própria ordem divina. Tanto é assim que o coro percebe claramente que se aquelas profecias hediondas se provarem falsas, não são só as profecias que caem por terra. Todo o sistema de crenças dos gregos cai por terra por conta daquilo. Édipo e Jocasta, a princípio, se consideram filhos da sorte, no sentido de que os gregos consideravam a sorte a providência divina, ou seja, um efeito da ordem do universo. Mas ao final, quando tudo já está tão desolado, eles se sentem como filhos da sorte, pensada aqui como o acaso, o que é uma negação completa da cosmovisão que os gregos tinham de um universo ordenado. É preciso ressaltar, inclusive, que Édipo e Jocasta, a seu modo, tentaram se subtrair à ação dos deuses. Afinal de contas, eles fizeram de tudo para que os oráculos não se cumprissem, e mesmo assim eles se cumpriram. Vistas as coisas desse modo, a gente pode pensar que Sófocles, então, era um dramaturgo conservador que, vendo a crescente secularização de Atenas, decide agir e mostrar o quanto aquilo era frágil, que era preferível à ordem anterior. Mas, ao mesmo tempo, ele expõe aqui também de um modo muito eloquente, ainda que isso vá depois representar uma queda, a ascensão do homem, o seu poder, a marcha humana rumo ao progresso. E é impossível não ver nessa descrição uma certa dose de simpatia. Então a pergunta que o Bernard Knox faz e o leitor da peça de hoje em dia se faz é: o que exatamente Sófocles estava querendo transmitir enquanto mensagem? A simples conservação? Ou talvez uma terceira coisa, um meio termo entre a novidade e a ordem antiga? Para responder essa pergunta é preciso fazer uma outra, responder a uma outra, relacionada à determinação do destino nessa peça. Édipo Rei é uma peça que nos comove muito, mas assim como em outras peças e mitos gregos, fica a impressão de que os personagens são simples joguetes dos deuses, que eles não têm um livre-arbítrio e que, portanto, se eles erram, erram porque os deuses já determinaram que eles errariam. Então, eles não têm culpa no final das contas, eles não eram sujeitos que agiam livremente. Com isso, a comoção que a peça causa é menor. Porém, aqui o Bernard Knox vai dizer, e isso eu acredito que ele está muito certo em dizer, que Édipo Rei só parece ser determinado pelo destino. Mas, na verdade, todo o desfecho trágico é alcançado pura e simplesmente em virtude da vontade e da ação enérgica do Édipo em busca do conhecimento. Por quê? Porque, pensando bem, quais são os oráculos? Os oráculos, primeiro, são o de que o filho de Laio o matará, e depois o oráculo dirigido a Édipo, de que ele matará o pai e se casará com a mãe. Quando a peça começa, tudo isso já aconteceu. Eles apenas não sabem disso. Mas os fatos graves já aconteceram há muito tempo, os oráculos já se cumpriram. Então, o que a gente acompanha em termos de ação cênica e que é o que nos comove, não é a consumação desses oráculos, é a descoberta de que eles foram cumpridos. Essa descoberta não era por si só objeto de um oráculo, ou seja, nada estava pré-determinado para que eles fizessem a descoberta. A descoberta ocorre por iniciativa do Édipo.
Então é como se a tragédia viesse não propriamente dos fatos acontecidos, mas da descoberta dos fatos, da busca do conhecimento. E com isso a gente pode dizer que o Sófocles aqui está querendo dizer que a busca do homem pelo controle, pelo conhecimento completo da realidade, é uma busca que pode estar fadada ao fracasso, porque os deuses sabem tudo de antemão, os deuses sim conhecem a realidade como um todo, todas as relações causais, os homens conhecem apenas parte dela, e quando tentam conhecer mais, podem encontrar fatos hediondos, como esses que o Édipo encontrou. No entanto, é preciso observar que Édipo, já no final da peça, apesar de ter atingido o ponto mais baixo da sua trajetória, justamente por conta disso já começa a se levantar, e é preciso inclusive que Creonte o relembre de que ele não é mais rei, porque ele já começa a mandar de novo. E ali a gente vê um Édipo que de extremo pária vai se tornando algo quase como sagrado. E esse desenvolvimento do Édipo enquanto alguém quase santo vai ser muito bem visto em Édipo em Colono. Então é como se no ponto mais baixo da trajetória humana também estivesse o encontro de uma singularidade que começa a tornar aquele humano uma outra coisa ainda maior. É como se o Sófocles quisesse aqui dizer, acompanhando nisso o Sócrates, que o verdadeiro conhecimento humano não deve ser aquele que pretende a totalidade, mas que sabe que não sabe. Porque o que o Édipo descobre aqui é que ele sabe que não sabe, que há aspectos da realidade que ele pensava dominar, mas não domina. E que não é preciso desprezar o conhecimento, mas ter sempre essa noção da sua incompletude, porque com isso se evita a híbris, se evita a desmedida e a tragédia que é a sua consequência. E Édipo, tanto quando tenta descobrir a verdade, como quando descobre a verdade, a encara de frente e depois se levanta, é muito corajoso. E aqui o Sófocles parece ter uma simpatia com essa coragem que é propriamente humana. Afinal, essa ousadia humana, esse quase salto no escuro, mas um salto no escuro destemido e crente, essa ousadia os deuses jamais poderão experimentar. Aqui há uma especificidade propriamente humana que, ainda que trágica, traz para o ser humano uma grandeza e uma singularidade. Sendo assim, Sófocles não pode ser reputado como um simples conservador da época que nega a nova ordem, mas alguém que admira essa nova ordem segundo aquilo que ela tem de ousado, de genuíno, de corajoso, mas apenas quer adverti-la de que é preciso admitir a incompletude do conhecimento, que é preciso admitir certa falha para que ela não redunde num desastre completo. Pois bem, falando assim da peça Édipo Rei, segundo o que o Bernard Knox disse, já temos um quadro muito amplo do que é essa peça. Mas ainda alguns comentários podem ser feitos, vários outros, na verdade, e eu trago alguns aqui para vocês. Pensem bem. A princípio, existia apenas um oráculo. O oráculo segundo o qual Laio seria morto pelo seu filho. Não existia o oráculo segundo o qual o filho de Laio se casaria com a própria mãe. Mas esse segundo oráculo passa a existir justamente porque antes tentaram evitar que o primeiro acontecesse. Afinal de contas, se o filho de Laio não tivesse sido morto, ele teria crescido junto com os pais. Ele até poderia acabar matando Laio, mas provavelmente não se casaria por equívoco com a mãe, já que a conheceria. Então vale pensar, será que o oráculo que depois é dado a Édipo nessa sua segunda parte não seria uma punição à tentativa de Laio e Jocasta de se subtrair à ação dos deuses? Uma dúvida circunstancial com a qual eu fiquei. Vocês observaram que o pastor, quando é chamado para revelar
se foi ele mesmo quem entregou Édipo para um estrangeiro, e se Laio foi ou não foi morto por uma ou mais pessoas, eles acabam se satisfazendo com a informação a respeito do bebê e nem entram no assunto, que era ainda o último fio de esperança do Édipo, sobre o número de pessoas que mataram Laio. Vocês também perceberam esse fio solto? Eu acho que é um fio solto que não prejudica as conclusões mais gerais, porque já havia muitas evidências nesse sentido. Mas eu percebi, tanto na minha primeira leitura lá atrás, quanto nessa releitura, inclusive pelas anotações que eu fiz, que isso foi um fato que chamou a minha atenção. Afinal, é uma peça que não estava deixando nenhuma ponta solta. Creonte. O que vocês acham do Creonte? Creonte é uma personagem que me fascina há bastante tempo. Em Antígona ele vai aparecer mais uma vez, num papel de proeminência. Ali também eu fico muito na dúvida sobre quem ele é. Aquele discurso dele sobre quem ele é muito interessante, afinal, ele admite uma ambição, ele admite que gosta do poder, mas admite também que prefere um poder menos vistoso, um poder sem pompas, contanto que seja efetivo. Creonte é mesmo essa pessoa pé no chão, ambiciosa, entretanto comedida, ou ele é alguém capaz mesmo de um complô, que se volta contra a dinastia dos Labidácidas e vai tentando miná-la pelas beiradas a fim de ascender ao poder? Eu acho muito interessante essa personagem e sugiro que prestem atenção nela numa releitura e na leitura que forem fazer de Antígona. É interessante também como Jocasta vai lidando com a verdade dos oráculos e com o que isso implica em afronta aos deuses. Jocasta, a princípio, nega a validade dos oráculos pela perspectiva dos homens, que são veículos do oráculo. Depois ela já começa a negar o próprio Deus até chegar na louvação do caos completo. Mas nessas posições intermediárias, ela tenta fazer combinações de modo a criar uma religião a seu modo. O que é bem comum hoje em dia, né? As pessoas pegam partes da religião que lhes apraz e vai montando um sistema pessoal. Observem como Jocasta vai tentando fazer isso ao longo da peça até chegar a tragédia completa quando vê que os oráculos na verdade se cumpriram. E por fim, acho que duas questões permanecem. Afinal, essa é uma peça, é uma tragédia desencadeada pela busca do conhecimento. Será que nós, seres humanos, suportamos a verdade inteira? Édipo não teria ficado mais feliz se ficasse ignorante até o fim da vida? Os fatos hediondos teriam acontecido da mesma forma, mas não conhecê-los importaria um alívio muito maior. Será que estamos preparados? Não seria a verdade inteira ou a pretensão dela algo próprio dos deuses, porque justamente são grandiosos e conseguem abarcá-la, e nós, por sermos limitados, acabaríamos sofrendo demais quando expostos a essa totalidade? É uma pergunta também que cabe fazer. E não seria a busca pela racionalidade algo desde o princípio viciado, justamente por conta dessa incompletude? Até que ponto a aceitação da ignorância, e nisso entra Sócrates, não é um elemento que deve ser mais valorizado e mais destacado para evitar esse vício intrínseco da racionalidade quando ela se pretende exaustiva, completa, sem admitir a sua ignorância intrínseca e inescapável. Então, nesse sentido, essa peça, como eu já enfatizei com Bernard Knox, pode ser lida também como um ensaio sobre a busca pelo conhecimento. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um like, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e até mais.